A paz do Senhor a todos, nós queremos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Aqui quem vos fala é o pastor Derlei, da cidade de Joinville, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso vice-presidente, pastor Eliseu Melchior, que é o coordenador da nossa escola bíblica dominical aqui em Joinville. E é claro, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12. A lição de número 12, que tem por título A Falácia do Triunfalismo. Esta lição é uma lição de suma importância, tendo em vista que o tema é a nova teologia da atualidade. A gente sabe que por muito tempo foi muito falado e refutado, inclusive, sobre a teologia da prosperidade. Falar de triunfalismo é quase uma mistura entre teologia da prosperidade, teologia da hipergraça, e ali trouxe esse título aí de triunfalismo. E nós queremos comentar em cima desta lição. Eu quero trazer para vocês alguns subsídios, algumas ajudas, você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando nesta videoaula, você professor, você aluno. O nosso objetivo aqui é te ajudar a ministrar esta aula, a ter um conhecimento um pouco mais amplo sobre esse tema. Como eu disse, é um tema muito atual e em muitas igrejas, de forma direta e de forma indireta, estão ministrando pregações triunfalistas, louvores triunfalistas, que na verdade, falando aqui de forma resumida, dentro da sua definição, ela contraria a verdade do Evangelho. O nosso comentarista, ele utiliza como base de texto 2 Coríntios, o capítulo de número 2, do verso 14 ao 17. Aqui no nosso resumo da lição, ele diz assim: o triunfalismo distorce o Evangelho ao prometer uma vida cristã sem sofrimentos, enquanto a Bíblia revela que a verdadeira vitória está na perseverança, na cruz e na esperança eterna. O texto principal que ele utiliza, Lucas 9, 23, diz assim: e dizia a todos: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O triunfalismo, ele procura ocultar estas verdades bíblicas, isolando textos que prometem bênçãos e vitórias, para justamente canalizar a sua ministração, a sua mensagem, em mensagens que venham a massagear um pouco o ego das pessoas. Nós sabemos que o Evangelho, ele vem justamente para confrontar o nosso ego, confrontar nossas vaidades, confrontar o nosso eu. Por isso que Jesus justamente fala aqui no texto que para seguir a Cristo, para andar com Cristo, para ser um cristão, para alcançar a salvação, precisamos negar a si mesmo. O princípio da salvação, para que você consiga crer mediante o convencimento do Espírito Santo, é justamente o reconhecimento de uma vida de pecado, onde dentro desta vida de pecado estão ali o quê? Seus deleites, seus desejos, suas vontades, seu ego, sua vaidade, sua soberba. E ser um cristão é justamente você abrir mão de si mesmo, abrir mão dos seus deleites, reconhecer que as suas vontades, que o seu ego, enfim, reconhecer que a sua vida sem Cristo, ela é totalmente distorcida. Ela anda justamente para promover prazer para si mesmo. Alguém que anda sem Cristo, ele procura viver uma vida que traga benefício para si. Benefícios esses que vão trazer prazer, dopamina, benefícios terrenos e assim por diante. Já o Evangelho veio nos prometer algo contrário. Em que sentido? Ele não nos garante uma vida terrena, ausente de sofrimentos, ausente de doenças, blindados contra problemas, blindado contra lutas, diferente de louvores que muitos cantam, de esperanças que muitos carregam. E eu sempre costumo dizer que tem muita gente confundindo expectativa com fé.
que é justamente o quê? Por causa dessas pregações triunfalistas que prometem uma vida terrena boa, uma vida terrena sem problemas, sem doenças, uma vida terrena onde você declara aquilo que tu quer, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, ausente de qualquer tipo de luta e de batalha. Então existem muitas pessoas carregando esta mensagem no coração e confundindo isso com fé. E, na verdade, são apenas expectativas, são apenas esperanças alimentadas pelo próprio ego. E quando essas coisas não acontecem, entra a frustração. E o problema é que esta frustração ela é reportada contra Deus. E é aí que entra a apostasia, é aí que entra muitos questionamentos sobre a existência de Deus. Por que Deus permitiu acontecer isso? Por que Deus permitiu acontecer aquilo? Então nós vamos entender justamente esse contexto triunfalista que o mundo está caminhando. E é claro que nós queremos observar isso dentro das igrejas, para podermos refutar ministrações, mensagens, e para que você que está nos ouvindo esteja preparado para se defender e não dar ouvidos a pregadores triunfalistas que estão omitindo as verdades da palavra de Deus e focando apenas em uma vida terrena, focando apenas em amassagear o seu ego, focando apenas no emocionalismo. Então, nesse momento, nós queremos, é claro, respeitar aqui o nosso comentarista e vamos trabalhar tópico a tópico da lição e comentar um pouco aquilo que ele já deixou para nós aqui expressamente comentado. Nós vamos trabalhar aqui hoje, são 3 temas. O primeiro tópico, a simonia e suas manifestações na igreja contemporânea. O segundo tópico tem por título os artifícios dos triunfalistas, sinais e sintomas. E, claro, o terceiro tópico, a refutação, refutando o triunfalismo. Então, vamos dar início já ao primeiro tópico aqui, onde tem como subtítulo a definição bíblica de simonia. Farei uma breve leitura e depois um breve comentário. O termo simonia tem origem na história narrada em Atos 8. Trata-se do pecado de tentar comprar o dom de Deus, como fez Simão, o mágico. Esta passagem se encontra em Atos 8, no verso 18 ao verso 20, onde este homem, chamado Simão, que tinha um adjetivo ali que carregava na sua vida, uma característica, Simão o mágico. Então ele já era acostumado a trabalhar com essa comercialização de sinais, de truques. Então quando ele viu o poder de Deus na vida de Pedro, onde Pedro, impondo-lhe as mãos, o poder de Deus desceu sobre aquelas pessoas e através disso houve sinais e maravilhas, Simão ele imediatamente queria tomar posse daquele poder. Mas o seu objetivo não era glorificar a Deus através do poder do Espírito Santo. O seu objetivo era justamente comercializar o poder do Espírito Santo, que é justamente o que o próprio subtópico 2, nosso comentarista, tem por título, a comercialização da fé e da bênção. Então, o que é o triunfalismo na prática? Vamos aqui, pouco a pouco, falar sobre esse triunfalismo, vamos fragmentar esta expressão para a gente poder compreender. Primeiro, comercialização da fé e da bênção. No subtópico 2, nosso comentarista diz: a comercialização da fé é um sintoma grave da teologia triunfalista. Ou seja, assim como o Simão, ele olhou para Pedro, viu o poder de Deus, ele não viu ali a glória de Deus. Ele não viu ali o desejo de se beneficiar, no sentido de você desfrutar da presença, do poder e da glória de Deus para a sua vida e compartilhar isso voluntariamente com as pessoas. Ele viu uma oportunidade de lucrar. O seu objetivo era pegar as coisas de Deus para ter lucros aqui na terra. E quando o subtópico 2 aqui, o nosso comentarista nos traz novamente esta ênfase, ele traz exemplos de alguns programas religiosos que promovem campanhas de fé com ênfase em doação financeiras para obter milagres e contribuem para transformar o evangelho em um produto de mercado. Ou seja, o que o nosso comentarista está nos dizendo aqui é que muitos utilizam até mesmo aqui ele utiliza, é claro, o exemplo de televisão, mas vamos falar do próprio YouTube, das lives que estão em alta hoje nos Facebooks, onde pessoas prometem revelar algo na sua vida se você mandar um Pix.
onde pessoas pegam ali objetos que dizem eles que trouxeram a água de Israel, as pedras de Israel, o lenço ungido, o cajado de Moisés, e eles intitulam e colocam poder sobre aquele objeto para poder comercializar. Prometendo o quê? Prometendo bênção, prometendo prosperidade, porque se você comprar este sal e espalhar sobre a sua casa será protegida contra demônios, enfim. Propagandas, N's e N's propagandas que eles utilizam para comercializar a fé. E como tem público para isso, eles estão se beneficiando de falsas profecias, falsas promessas. E, infelizmente, muitos estão se submetendo a essa comercialização. Esse modelo de pregação que eles estão fazendo, que eles estão utilizando, está deturpando o evangelho que é gratuito. Entretanto, que não veio para nos garantir, repito, não veio para nos garantir uma vida próspera aqui na terra. Não veio nos garantir uma vida ausente de doenças. Eu vou pouco a pouco reiterando esta expressão, porque enquanto nós vamos aqui fragmentando um pouco mais e falando sobre o triunfalismo, eu já quero ir pouco a pouco refutando aquilo que eles estão defendendo. A verdadeira fé cristã nos ensina que a bênção vem pela obediência, humildade, confiança na palavra de Deus. Quando o triunfalismo gera essa comercialização da fé, ele está te dando uma garantia de que você será abençoado mediante a compra daquilo, mediante ao Pix que você envia. Infelizmente, a gente vê isso muito na rede social hoje em dia. Pessoas que se intitulam profetas, que estão ali falando em línguas estranhas. Não estou aqui também duvidando do poder de Deus que essa pessoa talvez um dia recebeu, mas naquela ocasião, neste momento, está usando de atributos de Deus, está usando o nome de Deus para se beneficiar, para ganhar dinheiro. E ali eles usam a seguinte expressão: manda o Pix que eu vou profetizar, manda o Pix que eu vou revelar. E as pessoas mandam o Pix, e quando o Pix cai, ele vai lá e revela, e profetiza. Enfim, isso é o triunfalismo, comercialização da fé. Em terceiro lugar, para a gente poder fragmentar um pouco mais este tema, o nosso comentarista fala sobre o espírito mercenário na pregação. Farei novamente uma breve leitura daquilo que ele diz, e novamente farei um breve comentário. Em 2 Coríntios 2, verso 17, Paulo declara que ele e seus companheiros não estão falsificando a palavra de Deus, mas falam em Cristo com sinceridade como a Deus, como de Deus, na presença de Deus. E o que nós observamos hoje dentro da ministração triunfalista, onde os pregadores são de fato triunfalistas, eles estão adaptando o evangelho, diluindo e manipulando para se tornar palpável e lucrativo. Ou seja, eles querem um evangelho que omita algumas verdades, para que esse evangelho se torne palatável, bom de se ouvir, gostoso de se ouvir e lucrativo. Então, como eu disse logo no começo, o triunfalismo ele é uma mistura da teologia da prosperidade com a própria teologia da hipergraça, que traz essa mensagem de autoajuda, esta mensagem emocionalista, onde o pregador está preocupado com o efeito emocional da plateia e não com a verdade sendo pregada, com o verdadeiro evangelho sendo pregado. Ele está preocupado com as reações, ele está preocupado com a reação do público e não com a aprovação de Deus sobre a sua mensagem pregada. Então, muitas das vezes, eles escolhem o texto, mas omitem verdades para poder justamente entregar aquilo que é palatável e lucrativo. Pregador mercenário não se preocupa com a glória de Deus. Ele está preocupado em se promover. Ele está preocupado em si mesmo. Ele não está preocupado com a salvação das almas. Ele está preocupado com a sua própria fama.
E infelizmente hoje, no auge que nós estamos vivendo das redes sociais, onde a rede social promove de fato lucro e fama, observamos muitas pessoas aproveitando momentos oportunos diante das câmeras para fazer lacrações, pregações preparadas, frases prontas, para que eles possam utilizar deste vídeo, deste pequeno corte, para poderem lacrar, para poderem atrair públicos, para poderem ganhar fama, para poderem ganhar lucros. Mas quando você vê o contexto da mensagem, o conteúdo da mensagem, não é o Evangelho. A maioria dos cortes que você observa hoje não são trechos bíblicos, onde está sendo feita uma aplicação coerente, exegética, hermenêutica e profunda da palavra de Deus. Até porque, permita-me aqui ao parênteses, é impossível você conseguir pregar uma mensagem eficaz, exegética e fiel às Escrituras em um vídeo de 40 segundos, em um vídeo de 2 minutos, mas na maioria das vezes são desabafos, são indiretas e ao mesmo tempo palavras que geram efeitos, palavras que geram emocionalismo. Isso tudo é o mercenário na pregação. Paulo estava preocupado em ser fiel às Escrituras, em falar de Cristo com sinceridade. Ele não estava preocupado com a reação do público. Ele estava preocupado em ser fiel às Escrituras. O tópico 2 tem por título Os artifícios dos triunfalistas, sinais e sintomas. Continuando aqui essa fragmentação do que é o triunfalismo, nós temos no primeiro subtópico o seguinte tema: ênfase excessiva na prosperidade material. É um ensinamento de que a riqueza é o padrão para medir a sua fé. O triunfalismo ele cria um sentimento de culpa e frustração nos corações sinceros que enfrentam dificuldades. Ou seja, pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão na miséria, talvez na pobreza, pessoas que estão, quem sabe, dependendo de benefícios, a pregação triunfalista, ela também transmite essa mensagem de que essas pessoas não têm fé, de que essas pessoas não são cristãs. Ou seja, medindo a fé das pessoas baseado na riqueza que elas têm. Isso nunca foi a ênfase do Evangelho. O que eu e você temos não define quem somos diante de Deus. Lucas 12, verso 15, diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Muito pelo contrário, Jesus ele orienta-nos em Mateus 6, 19 ao 21, dizendo que nós precisamos ajuntar riquezas no céu. Ele não está proibindo de você ter uma conta poupança, de você investir, de você ter um bom salário, de você se formar, mas ele está dizendo o seguinte: você precisa compreender que esta vida é passageira. Por isso que ele diz, não ajunteis tesouro na terra. Por quê? Porque aqui na terra traça a ferrugem e corrói. Ladrões minam e roubam. Ou seja, toda a riqueza terrena, ela é tão passageira que até mesmo a ferrugem pode destruir. O ladrão pode, da noite para o dia, aplicar um golpe e arrancar tudo aquilo que você guardou, que você resolveu poupar. E você não está isento disso, e esse é o Evangelho. E o triunfalismo quer esconder isso de você, dizendo que não, as riquezas que você tem é porque tu é um homem de fé, uma mulher de fé. Isso é mentira. O que Deus quer é que sejamos ricos perante Ele. Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó, mas não autorizou que Satanás tocasse na vida, naquilo que Jó era. Mas naquilo que Jó tinha, Deus permitiu para quê? Para nos mostrar que uma verdadeira fé não está na abundância de bens. Uma verdadeira fé não está nas riquezas que tu tem. Permita-me aqui um parênteses pastoral, mas existem pessoas que Deus nem pode dar riquezas. Porque se Deus permitir riquezas na vida dessa pessoa pode se afastar dele, se distanciar dele.
Eu gosto de uma metáfora que diz assim: certo filho estava pedindo para o pai um videogame. Mas antes disso, ele era um filho que vivia brincando com o pai, vivia se divertindo com o pai, saindo de casa, jogando bola, indo para o parque. Mas ele queria muito um videogame e o pai quis presenteá-lo. Quando o pai presenteia ele com o videogame, no primeiro dia que o pai convida o filho para sair, para ir no parque, o filho disse não. Na segunda vez, o filho disse não. Na terceira vez, o filho disse não. Por quê? Porque agora ele estava ocupado demais jogando videogame em vez de sair com o pai. Existem coisas que Deus não nos dará, porque a gente vai se ocupar tanto com aquilo que Ele pode nos dar, que nós vamos esquecer da sua existência, que nós vamos abrir mão de quem Ele é. Então, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós precisamos ser ricos diante de Deus, ricos espiritualmente, ricos com a presença de Deus. Jesus chama as coisas dessa vida acréscimos. As coisas dessa vida são apenas acréscimos daquilo que é completo em nós. Nós precisamos estar completos em Cristo. Tem pessoas orando e buscando a Deus por coisas terrenas e dizendo: quando eu conseguir essa conquista, aí sim eu serei completo. Quando Deus me abençoar com tal situação, com tal coisa, com tal objeto, com tal investimento, aí sim eu serei feliz. Que miséria, que pensamento miserável. Sendo que a Bíblia nos deixa muito bem clara que as coisas dessa vida são acréscimos. Mateus 6,33, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o quê? Comida, bebida, as coisas terrenas serão acrescentadas. Então, quando você não busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você está incompleto, você está vazio. E é por isso que você fica procurando nos acréscimos dessa vida se completar. Mas Deus está nos orientando. Quando você busca a minha presença em primeiro lugar, você fica completo. E eu acrescento, ou seja, as coisas dessa vida viram apenas acréscimo para você. E não completude. Deus é a nossa completude. É quando nós aprendemos que, tendo ou não, eu continuo sendo cristão. Morrendo pobre ou rico, eu continuo sendo cristão. Sendo ou não sendo aquilo que eu talvez batalhei para ser, me formar academicamente, não importa, eu continuarei sendo cristão. Por quê? Porque eu sou completo pela sua presença e não por aquilo que Ele pode me dar. Mas a mensagem triunfalista, ela contraria essas verdades bíblicas. Ela tenta dizer que a tua abundância de bens é porque tu tem fé. Não caia nessa mensagem herética. Subtópico 2, a doutrina da confissão positiva. Isso também vem do triunfalismo. Essa doutrina ela é tão interessante porque ela tira um atributo de Deus, onde Deus tem poder na palavra. Aquilo que Deus decreta acontece. Aquilo que Deus determina acontece. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus tem poder através da palavra daquilo que não existe tornar a existir. Entretanto, nós, seres humanos, não temos poder algum sobre a palavra. Não no sentido de atributo divino. Porque alguns utilizam a passagem, eu quero aqui colocar para você, professor, para justamente você questionar e colocar em questionamento essa passagem, de Provérbios 18 e 21. Aonde ali diz que através da palavra nós temos poder de dar vida ou morte. Olha como a interpretação sem contexto gera pretexto. O que o texto está nos dizendo é que sim, através da nossa língua, podemos produzir vida. Em que sentido? Quando eu elogio alguém, quando eu incentivo alguém, quando eu expresso, eu que sou casado, a minha esposa, o quanto ela é linda, o quanto eu a amo, quando eu olho para os meus filhos e digo o quanto eles são bons, o quanto eles podem ser pessoas melhores, o quanto eu acredito neles, através da minha boca eu produzo vida, mas da mesma forma tem palavras que podem produzir morte. Tem pais usando a língua e produzindo morte nos filhos.
chamando o filho de infeliz, vocês não vão dar nada. Através da língua, através da murmuração, através da fofoca, pode produzir morte. Mas o texto não está dizendo que você pode decretar algo na tua vida e vai acontecer. E a confissão positiva é justamente um ensino de que aquilo que tu declara com a boca se torna realidade. Isso não é bíblico. Porque você está tirando um atributo que é de Deus e trazendo para si. Você está tirando os processos que Deus quer que você viva e trazendo para um decreto. Decrete que esse carro é seu, decrete que essa casa é sua, decrete que isso é seu. Decrete a cura, declare agora. Não é assim que a palavra verdadeira nos ensina. A vontade de Deus tem tempo para acontecer. Deus não te dará nada sem antes que você passe por processos estabelecidos por Ele. Deus, Ele tem os seus meios para entregar aquilo que você pede, na hora certa e no momento certo. Não adianta você ter confissão positiva, não adianta você decretar. Não estou dizendo aqui que você tem que ter uma vida contrária, aonde da sua boca só tem que sair coisas negativas, não. Estou dizendo que você não tem poder para decretar nada sobre a sua vida. Você tem poder apenas para glorificar o nome de Deus, confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que aquilo que tu pede, segundo a vontade de Deus, vai acontecer. No subtópico 3, outra coisa que também é muito falada no triunfalismo é a negação da realidade do sofrimento e da perseguição. O triunfalismo prega um evangelho sem cruz, sem espinhos, sem lágrimas. Ele promete uma vida de vitórias constantes, ignorando o que o próprio Cristo advertiu: no mundo tereis aflições. Por causa disso que nós vemos muitas pessoas desanimando da fé, porque a bênção não chega, quando a doença bate na porta, quando a luta acontece, e eles olham para si e dizem o quê? Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu sou uma pessoa de oração. Como que Deus permite acontecer isso na minha vida? Aonde que aprenderam esse tipo de fé? Nas ministrações triunfalistas. Quando o evangelho não é pregado corretamente, verdadeiramente, nós estamos criando cristãos que não estão vivendo segundo a fé, mas baseado em expectativas, baseado em esperanças totalmente humanas e terrenas. Jesus, quando vai enviar os discípulos em Mateus capítulo 10, ele traz uma lista de problemas que os discípulos enfrentariam. Serão perseguidos, serão açoitados, lobos estarão perseguindo vocês, serão presos. Tudo por causa de mim. E ele ainda deixa muito bem claro no Sermão do Monte: bem-aventurado vocês perseguidos pelo meu nome. Bem-aventurado vocês que sofrerão pelo meu nome. Olhamos para as epístolas, olhamos para a vida de Paulo, e percebemos que Paulo passou a maior parte do seu ministério preso, injustamente. Olhamos para a vida de José, muitas pessoas olham para José e dizem assim: mas José foi governador, mas você esquece que José ficou 15 anos preso. 15 anos escravo e dentro desse período também preso. Foi escravo, caluniado, se tornou prisioneiro. Deus não nos prometeu ausência de sofrimento. Algumas pessoas, quando estão passando por sofrimento, elas perguntam: o que eu fiz para merecer isso? Todos esses jargões, esses questionamentos, essas frases vieram de louvores e de ministrações triunfalistas que negam o evangelho. O fato de você estar vivendo uma vida sem nenhum tipo de problema não significa que você está crente. E o fato de você estar vivendo uma vida cheia de problemas não significa que você não tem fé. Pelo contrário, quando eu olho alguém na igreja, e eu sou pastor e eu posso falar isso, eu conheço a vida de muitas pessoas, e eu conheço a vida de mulheres que estão ali, e eu sei exatamente o sofrimento que elas vivem em casa, mas estão ali fielmente servindo a Deus. O que é isso? Fé. O que é isso? Fé. Evangelho.
Eu sirvo a Deus não por aquilo que eu tenho, eu sirvo a Deus não pela minha saúde, eu sirvo a Deus pelo Evangelho e por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. No mundo tereis aflições. Você vai estar sujeito a aflições, o crente pode ficar doente. Nós não somos imortais, vamos morrer um dia. E o tipo de morte não importa. Se vai ser uma morte trágica, se vai ser uma morte simples. A Bíblia não nos prometeu nenhum tipo de proteção terrena ao ponto de estarmos totalmente blindados às aflições dessa vida. Existe uma passagem onde Jesus fala em Mateus capítulo 10, justamente quando ele está passando as orientações aos discípulos sobre o que eles enfrentariam no momento em que Jesus os envia para pregar. Em Mateus 10, verso 24 e 25, Jesus ele fala bem assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Belzebu, quanto mais os membros da sua casa. Pastor, me explica esse texto. Eu vou explicar para você. Não isole o texto. Tem um contexto aqui. E qual que é o contexto? Jesus está dizendo o seguinte: vocês são meus discípulos. Vocês não estão acima de mim. Mas vocês vão seguir os meus passos. E se eu, sendo o mestre de vocês, fui chamado de Belzebu, imagina vocês, que são meus discípulos. Se eu, sendo o mestre de vocês, vou sofrer dores e aflições, imagina vocês. O que Jesus está explicando é que sim, poderemos sofrer aflições. E além de estarmos sujeitos às aflições dessa vida, poderemos sofrer aflições a mais, só pelo fato de sermos cristãos. Pessoas que são perseguidas pelo mundo por serem cristãs. Pessoas que são mortas pelo mundo por serem cristãs. Deus não prometeu ausência de problemas. No último tópico, refutando o triunfalismo. No primeiro subtópico diz: o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Embora a Bíblia deixe clara para nós que podemos pedir a Deus, a Bíblia deixa claro: peça com fé que Deus vai te dar. Isso não é uma carta branca, um cheque em branco, onde tudo que você pedir vai acontecer. Tudo deve estar alinhado com a vontade de Deus. Existe uma soberania sobre a nossa vida. A doutrina bíblica pentecostal ensina que devemos buscar a Deus com fervor, mas também descansar em sua soberania. Existe o não de Deus e existe o ainda não. Nós precisamos descansar no Senhor. Vai ter momentos que ele vai dizer não. O apóstolo Paulo mesmo registra isso, quando em 2 Coríntios 12, verso 9 ao 10, ele clama pedindo: Senhor, tira de mim esse espinho. Estou sendo esbofetado, estou sendo atormentado. Mas Jesus fala o que para ele? Paulo, não vou tirar. Não, a minha graça te basta. Quer um outro exemplo muito claro? Jesus. Estava no Getsêmani, orando, pedindo ao Pai: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse, pastor? O cálice da ira de Deus. Jesus estava experimentando aquilo que eu e você não experimentemos e não iremos experimentar se permanecermos na fé, que é a ira de Deus. Jesus estava recebendo o cálice da ira de Deus. E ele pediu: Pai, se possível, afasta de mim a tua ira. Mas Deus disse: não. Mas o que aconteceu depois? Anjos foram enviados para consolar Jesus. Tem nãos de Deus que podem ser dolorosos. Nem tudo que tu pedir, Deus vai te dar. Mas Ele te garante que vai estar do teu lado. Não importa a situação que você esteja passando. Ele mandará o Consolador para te consolar. Existe também o ainda não. Calma, tem um processo.
Confia, descansa. Não esqueça que Ele é soberano. Existe a sua responsabilidade humana, é claro, mas Ele é soberano. Você precisa pedir, Ele ordena, ore, peça com fé, mas não esqueça, Ele é soberano. A última palavra vem de Deus. No segundo subtópico, a valorização da cruz e do sofrimento redentor. Conforme nós falamos aqui, a cruz é o centro do Evangelho. Jesus venceu sim, mas antes Ele sofreu, foi rejeitado e morreu. O cristianismo não é um caminho de glória sem dor, mas de glória através da dor. Pois o Evangelho não é um caminho fácil. Eu gosto da passagem onde Jesus utiliza duas parábolas. A primeira, ele diz, avalia o custo. Avalia o custo. Assim como um homem, quando vai construir uma torre, ele precisa avaliar o custo, quanto vai custar para construir essa torre. Para que ele consiga terminar a construção dessa torre, para que ele não encerre ela pela metade por falta de recurso. Aí Jesus conta uma segunda parábola dizendo, um rei não vai para uma guerra sem antes avaliar se ele tem soldados suficientes para vencer a batalha. Jesus fala isso depois do quê? Depois de ele ter dito assim para os seus discípulos e seguidores, se você ama teu pai, tua mãe, se você ama a sua vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Então avalie o custo. Servir a Cristo tem custo. Não estou dizendo, queridos, você que me ouve, nós estamos vivendo um período bom do Evangelho. Nós não estamos vivendo o período que os nossos pais da fé viveram. Mas você está preparado se talvez da noite para o dia você começar a ser perseguido por causa do Evangelho? Você tem fé suficiente para resistir à perseguição por causa do Evangelho? Você tem fé suficiente para que talvez da noite para o dia o país deixe de ser um país laico e de repente comece a proibir a pregação do Evangelho? Você tem fé para isso? O Evangelho não nos promete ausência de sofrimento. O Evangelho não é um caminho fácil. O triunfalismo tenta promover uma fé sem dor, sem renúncia, sem sofrimento. Mentira! O triunfalismo tenta prometer um Deus de amor que aceita tudo. Mentira! Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Jesus nos ama, morreu por nós, mas Ele pede, se você quer salvação, vai ter que negar a si mesmo, carregar a sua cruz e me seguir. Existem muitos seguidores de Jesus, mas poucos discípulos. Jesus está cheio de seguidores, mas poucos discípulos. Ele quer discípulos. Cuidado com essas pregações que não mostram a verdadeira face do Evangelho, que não te confrontam do pecado. Como que você pode crer na salvação sem entender do que tu está sendo salvo? Para que alguém possa ser alcançado pela salvação de Cristo, precisa entender, salvo do quê? E é por isso que sobre o pecado deve ser pregado. O pecado que afronta Deus, o pecado que confronta a sua santidade. O pecado que confronta quem Ele é. Mas ao mesmo tempo que o pecado é mostrado para a humanidade, é mostrado também a salvação, o Evangelho, a boa notícia, as boas novas. Pecamos contra Deus, pecamos contra o Criador, mas Jesus veio para nos salvar. Então você precisa crer em Cristo, mas abrir mão do pecado. Algumas pessoas acreditam dentro da teologia da hipergraça, que também está inserida no triunfalismo, que basta ter fé, basta acreditar no que Jesus fez na cruz. Não, 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 não. Por quê? Porque aquilo que Jesus fez na cruz, a obra da salvação, ali aconteceu o quê? A expiação. Ele carregou sobre ele seus pecados. Ali aconteceu o quê? A propiciação. Ele fez a justiça de Deus, ele cumpriu a justiça de Deus. Ali aconteceu o quê? A redenção, ele nos comprou. Éramos escravos do pecado. Ali Ele nos justificou pela fé, ou seja, Ele nos perdoou pela fé. Aí em Romanos capítulo 6, verso 6, Paulo diz, vós
que agora estão libertos do domínio do pecado, ou seja, a obra da salvação não veio trazer apenas perdão, não veio apenas abrir a porta da salvação, ela veio nos libertar do domínio do pecado. É por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Como pode ainda permanecer alguém no pecado se agora creu em Cristo Jesus? Como eu posso crer em Cristo, sabendo que o pecado me afastou de Deus, e continuar pecando? Que tipo de obra salvífica seria essa? Ele nos libertou do domínio do pecado. Mas o triunfalismo tenta promover uma fé sem renúncia, sem sofrimento, sem negar a si mesmo. Uma fé onde você não precisa abrir mão do seu ego, das suas vaidades. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. E por último, a pureza da pregação e a dependência do Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi claro, sua pregação era feita com sinceridade, como Deus e na presença de Deus. O triunfalismo, ao contrário, ele adultera a palavra, remove as partes difíceis, ele omite a cruz e promete apenas as bênçãos, ele manipula as escrituras para agradar ao público e não para glorificar a Deus. O verdadeiro ministério é aquele que depende do Espírito Santo, que prega com temor e que não está em busca de lucros, mas de almas sendo salvas. A pregação deve ser ungida, bíblica e centrada em Cristo. Se aquela pessoa que você segue, aquele cantor que você segue, não fala da obra da salvação, não fala de pecado, não fala da renúncia, não fala de fé, corra, para de seguir, não é influenciador, é falso profeta, é falso mestre. Mas esteja onde o evangelho é o centro, Cristo é o centro. Talvez vai doer um pouquinho a mensagem, talvez a pregação vai confrontar, talvez não, a pregação vai confrontar, o evangelho nos confronta. Nós estamos em processo de santificação, precisamos ser confrontados, porque Hebreus diz que sem a paz com todos e a santificação ninguém verá a Deus. A salvação foi garantida por Cristo mediante a fé, através da obra da salvação, mas aceitar o processo de santificação, se submeter ao processo de santificação, faz parte da obra da salvação, e você não pode negar isso de si mesmo. Então corra dessas ministrações, dessas pregações, dessas igrejas que omitem essa verdade, porque você pode estar sendo enganado. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus.